Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, mas queria também chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai perceber nesta mensagem aqui o porquê devemos dar bom exemplo, o porquê devemos dar bom testemunho. E o perigo que é alguém na qualidade de crente dar mau exemplo. O perigo que é alguém na qualidade de crente dar mau testemunho. Alguém que dá mau exemplo, mau testemunho, você está matando vidas. Está matando alma. Aliás, eu peço aqui a você que vai me ouvir, se você puder compartilhar esta mensagem, porque o mau testemunho não salva vida. O mau exemplo não salva ninguém. O mau exemplo, o mau testemunho da parte do crente, mata em vez de salvá-lo. 1 Reis 19, a partir do versículo 4, diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhes disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhes disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Você percebe aqui, queridos irmãos, o profeta Elias já havia acabado de sair do Monte Carmelo e ele está a caminho do Monte Horebe, monte de Deus. E você conhece muito bem a história. Deus havia respondido o profeta Elias com fogo. A um dos profetas de Jezabel foram destruídos. E agora Elias olha para a circunstância ou para aquela situação atual do momento e Elias entra em desespero. Elias fica frustrado quando ele olha e vê, mesmo sendo os inimigos, ele vê toda aquela destruição, pessoas mortas por causa dele. E quando ele vê isso, conforme o versículo de número 4, ele entra em desespero, pedindo para si a morte, dizendo: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, não sou melhor do que meus pais. Quando ele vê aquela situação, as pessoas mortas, ele pede também a morte para si. Ele fica desesperado. Elias entra em desespero, olha para mim, ele se dá conta: Senhor, eu não fui escolhido e nem chamado para destruir a vida de pessoas. Eu não fui chamado para dar mau exemplo. Percebe aqui que mesmo sendo inimigo, Elias não queria o mal para ninguém. Elias não queria a morte para ninguém. Mesmo essas pessoas aqui sendo inimigas, mas Elias não queria a destruição para a vida de ninguém. Mas como se levantaram contra ele, ele foi obrigado a clamar os céus e Deus respondeu com fogo, mostrando que era com ele. E agora Elias vê a destruição, ele fica desesperado, pensando: não, Senhor, eu não fui chamado para isso. Eu não fui escolhido para isso, eu fui chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para pregar arrependimento. Eu fui chamado para pregar mudança de vida. Eu fui chamado para salvar e não para matar. É verdade que ele pediu para que Deus a destruísse, porque se levantaram contra ele duvidando do Deus que ele servia. Mas agora ele está desesperado, vendo aquela pilha de cadáver que Deus havia derramado fogo e matado simplesmente para livrar ele, o próprio Elias. E ele entra em desespero, foge para o deserto. Alguém diz que Elias fugiu por medo. Não, não foi medo não. Elias fugiu para evitar que mais sangue continuasse sendo derramado. Porque ele sabia que se ele continuasse clamando, Deus continuaria derramando fogo para livrá-lo a ele. Deus continuaria derramando fogo para que ninguém dele tocasse. Deus continuaria derramando fogo porque eu amava muito a esse alguém chamado Elias. Mas para que sangue não fosse mais derramado, para que pessoas não continuassem morrendo, o temor cai sobre Elias quando ele vê aquela pilha de cadáveres mortos. Ele entra em desespero e pensa consigo: Senhor, eu não fui chamado para matar. Eu não fui chamado para destruir. Isso não pode acontecer por minha causa. Porque essas pessoas que estão mortas,
Simplesmente Deus derramou fogo para matá-lo, para livrá-lo, o próprio Elias. Então ele pensa, estão mortos por minha causa. É verdade que é inimigo, mas é por minha causa. Ele foge agora não por medo. Ele foge para que pessoas não continuem morrendo. Ele foge para dar bom exemplo. Ele foge para dar bom testemunho. Para que pessoas não continuassem morrendo por causa dele. Para que sangue não continuasse sendo derramado por causa dele. Porque ele se dá conta que ele não foi chamado para tirar vida. Ele não foi chamado para matar. Ele não foi chamado para destruir a vida de ninguém. Mas ele foi chamado para fazer a diferença. Elias era crente. Ei, crente, olhe para mim. Cuidado com o mau testemunho, viu? Não diria todos. Mas há muitas pessoas, repito, não todos, mas há muitas pessoas que estão na presença de Deus dando mau testemunho, dando mau exemplo. Há muitas pessoas na presença de Deus sentando na mesa dos escarnecedores. Você está motivando outras pessoas a andar errado. Há muitas pessoas na presença de Deus e diz que pode beber. Você está motivando outras pessoas a beber. Há muita gente na presença de Deus que anda em maus companhia. Você está motivando outras pessoas a andarem em maus companhia também. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus e mente. Está motivando outras pessoas a mentir. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas têm andado errado. Está motivando outras pessoas a errarem. Porque eu e você que me ouve, repito, eu não diria todos, mas nós que somos cristãos, a Bíblia diz que somos luz para este mundo. Temos que dar bom testemunho e bom exemplo. Lembra de Pedro? Quando Pedro negou Jesus, Pedro diz assim, eu vou pescar, ou seja, voltando a fazer o que fazia antes. As pessoas em volta de Pedro olham e dizem assim, nós também vamos contigo. Então nós que somos luz para o mundo, que somos cristãos, temos que dar bom testemunho. Tem uns irmãozinhos aí que andam de nariz empinado, nem parece que é crente, orgulhoso, dando um exemplo. Tem umas irmãzinhas que diz que é de Deus, anda quase nua dentro da igreja. E lá fora também. Mau exemplo, está motivando outros a andarem nua também. Enfim, em vários aspectos, há tantos maus exemplos que vem. Mau testemunho. Está motivando outras pessoas a errarem. Elias fugiu aqui, não foi medo não. Caso você não sabe, o mau testemunho seja da minha parte ou da sua que me ouve, o mau testemunho da parte do crente está matando a alma. O mau exemplo da parte do crente está matando a alma. Eu queria que você espalhasse esta mensagem para todos os seus contatos. E todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, você que está me ouvindo, claro, nem todos, repito, eu sei que tem muitos me ouvindo que são ganhadores de alma de fato. Mas há muitos me ouvindo que têm matado a alma, porque tem dado mau exemplo, tem dado mau testemunho. Repito, nem todos, porque tem muitos que estão me ouvindo, eu repito mais uma vez, são ganhadores de alma. Mas tem muitos também que têm matado a alma. E que ouvir essa mensagem você se pergunta, que exemplo de cristão você tem sido? Qual tem sido o teu bom testemunho? Se você tem dado bom testemunho ou mau testemunho? Bom exemplo ou mau exemplo? Porque o mau exemplo, o mau testemunho mata a alma. Tem crente que é caloteiro. Está incentivando outras pessoas a dar calote. Tem crente que gosta de mentir, andar errado. Está incentivando outras pessoas a mentir, andar errado também. Elias olha para si e ele foge para o deserto. E Deus aprovando a altitude do profeta. Percebe? Deus envia um anjo lá no deserto para suprir a ele, levar pão e levar água para ele lá no deserto. Se Elias tivesse ficado aqui, Deus não teria levado providência para ele. Deus não teria enviado o anjo. Mas o fato de Deus aprovar a atitude dele, fugir dali para que sangue não continuasse sendo derramado, ou para que pessoas não continuassem correndo, Deus aprova a atitude dele ao ponto de enviar um anjo para levar pão e água para ele lá no deserto. Aqui Deus mostra que está aprovando a atitude do profeta, não por medo, mas por ele ter fugido dali para evitar que mais pessoas não continuassem morrendo. Deus aprovou a atitude dele, tanto que enviou um anjo para cuidar dele no deserto. E depois que o anjo vai a ele uma, duas vezes, ele entra para a caverna. E agora o próprio Deus vem na caverna, ao invés de Elias, e mandar que ele se retirasse da caverna e continuasse o caminho. Como se dissesse assim, Elias, esquece o que passou. É verdade, muitas vidas foram destruídas, era adversário, eu sei que você não queria o mal a elas. Elias está frustrado, porque ele olha para si e pensa, Senhor, eu não fui chamado para matar ninguém. Eu não fui chamado para destruir a vida de ninguém, mesmo sendo os adversários. Eu não fui chamado para acabar com as pessoas, mas para ajudar elas. É para isso que o Senhor me escolheu. Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem tão cheio da presença de Deus que a sua carruagem veio buscá-lo a ele. Imagina Elias cheio do Espírito Santo vendo pessoas morrer por causa dele. Aquilo pesou dentro de si. Ele ficou desesperado.
E Deus vai lá na caverna consolar e dizer, Elias, deixa para trás o que passou, caminha para frente. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida lá na frente. Ou seja, tem mais pessoas lá na frente, aonde está esperando por você, a cuidar delas. Continua o caminho, Elias, esquece o que passou. Então você que está me ouvindo agora em algum lugar, que eu ouvi essa mensagem e você se pergunta, que exemplo de cristão, ou qual tem sido o teu testemunho, se tem sido bom ou ruim. Se você tem dado um bom exemplo, um mau exemplo. Elias não fugiu por medo. Elias fugiu para dar bom exemplo, para dar mau testemunho, para evitar que pessoas continuassem morrendo por causa dele. E que você se pergunte, conforme o teu testemunho, o teu bom exemplo, se você tem salvado vidas ou se você tem matado, através do testemunho que você tem dado. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma análise, uma reflexão, uma meditação e se perguntar qual bom testemunho você tem. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Até a próxima no nome de Jesus.